Estamos examinando as Escrituras, hoje vamos ao capítulo 4 do livro Deuteronômio. Nós vamos fazer uma leitura e examinar os versículos de 1 a 39. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor, teu Deus, consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos achegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Vamos fazer aqui uma parada para a reflexão. Nós temos os ensinamentos que foram dados ao povo na antiguidade. É evidente que se nós não considerarmos que as almas são eternas e que acompanham a história da humanidade através de vidas sucessivas, a instrução das gerações passadas não serve a nós aqui no presente, uma vez que o progresso vai atualizando a necessidade. Mas consideremos que nos ensinamentos que o Senhor revelou a Moisés, nós encontramos alguns deles que são ensinamentos divinos, permanentes, e outros que foram apropriados àquele tempo, àquela época. Nós podemos examinar a lei antiga e perceber nela muitos desses ensinamentos divinos e princípios que ainda estão válidos até os nossos dias e que servem para orientar a nossa vida. E considerando o fato que nós somos almas eternas e que nós possivelmente demos um grande trabalho a Moisés em outros tempos, como aquele povo rebelde, esta palavra ainda fala fundo aos nossos corações. Porque embora nós estejamos animando outros personagens no presente tempo, as almas são as mesmas. Pode ser que nem todos nós estivemos lá, mas também pode ser que uma boa parte, ou todos, já estivemos naquele tempo, vivendo e ouvindo aquelas mesmas palavras de Moisés. Lembrá-las é para nós importante na nossa edificação. É de fundamental importância para o nosso crescimento. Quando o Senhor se refere a Israel, para a gente não ter necessidade de fazer grandes considerações, vamos considerar que ele está se referindo a judeus e cristãos, que são os dois povos que consideram o Deus de Israel, que anuncia a sua palavra.
nós consideramos as duas casas de Israel. Por isso, quando ele diz, ó Israel, ele está falando a todo o povo. Ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais. Já naquele tempo estava implícita a ideia de nós andarmos nos caminhos do Senhor e nós termos vida. De que vida que ele estava falando aqui? Então, não seria um protótipo da ideia da vida eterna? Porque ele disse, olha, se você não andar nos caminhos, nos estatutos e juízos, morrereis. Esse conceito depois nós vamos aprender aqui adiante com Paulo, que ele estava falando de morte espiritual, não da morte física. Mas nós vemos que a ideia é a mesma. Vivais e entreis a possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então, havia uma promessa da terra prometida, né? Nós sabemos que toda aquela geração, exceto 2 homens, não entrou na terra prometida, entrou depois através de outras vidas que aquelas almas viveram, mas vimos também que a terra prometida foi uma terra prometida por certo tempo. Depois ela passou a ser uma terra estranha. Os judeus saíram de lá. Em vários períodos, nós vemos que eles foram levados pela diáspora para outras regiões do planeta. Mais tarde, foram ajuntados, estão sendo ajuntados até o dia de hoje. E nós acreditamos que esse ajuntamento ainda não terminou e que ele vai terminar só depois do período apocalíptico, para que o povo de Deus seja uma só nação, judeus e cristãos, e mais os gentios que se quiser acrescentar à casa do Senhor e desejar fazer parte dela. A porta da casa do Senhor está sempre aberta, mas não podemos deixar de considerar que existe desde o começo um grupo de almas que ele chamou meu povo. Ele trabalha, elabora essas almas, instrui, prova, para que elas possam desempenhar sua tarefa no mundo futuro. E também no presente tempo, como testemunhas do Senhor. Está, pois, aqui implícita essa ideia da terra prometida, que no futuro não vai ficar circunscrita apenas ao Estado de Israel, mas a terra prometida é todo o planeta, aonde o Senhor haverá de transformar o mundo num grande Israel. É isso que o Senhor deseja fazer. Pelo menos é o que nós entendemos nas profecias. No versículo 3, ele fala que desse Baal Peor foi um período em que os israelitas eles estavam acampados em Sitim, perto dos moabitas, e havia umas mulheres que começaram a corromper o povo. O pessoal lá, acho que gostava de umas práticas de sexualidade um pouco diferente e tal. Sei que o povo de Deus acabou se deixando, os homens se deixando levar por essas mulheres e se prostituíram. E o Senhor deu ordem para que esses homens fossem mortos. Parece que 24.000 almas foram perdidas, né? As pessoas morreram, foram mortas por causa desse envolvimento com este Deus Baal Peor aqui, que ele faz referência no versículo 3. Ele diz, ó, vós que não se envolvestes com isso e achegastes ao Senhor, hoje estáis vivos. Aí ele explica, eu tenho ensinado a vocês estatutos e juízos, que é para que vocês possam se guiar. Versículo 6, ele diz, guardai-os, cumpri-os, porque eles são o fundamento da vossa sabedoria. Então, os ensinamentos de Deus, do Deus de Israel, é a base da sabedoria do seu povo. Não que a gente desconsidere as demais filosofias, pensamentos e tal, ou ciência e tudo mais. Porém, dentro da relatividade desta existência e da vida, da existência desse mundo, todas estas coisas um dia serão influenciadas pela sabedoria do Deus de Israel.
E para nós que somos o povo de Deus, que nos consideramos filhos deste Deus, revelado nas Escrituras, nós temos que guardar os ensinamentos deste Pai e saber que neles se fundamenta a sabedoria do nosso povo. Então, meditar, ler as Escrituras, ler os textos bíblicos, toda a história do povo, toda a instrução de Deus, é de fundamental importância para que a gente possa adquirir sabedoria. Isso vai fazer uma diferença perante os olhos dos outros povos, porque vai nos diferenciar dos povos que não têm este Deus, que não têm esta mesma fé. E o que Deus quer com isso? Mostrar pelo exemplo, mostrar como Ele é bom para o seu povo e como Ele pode ser bom para aqueles que quiserem também se tornar povo dele, porque isso parece ser o desejo do Deus de Israel. Jesus disse: eu vim salvar o mundo. Não veio salvar só o povo, quer salvar todo mundo, toda a humanidade. Isso parece lógico, parece inteligente. Nós vemos aqui que esses conceitos de exclusivismo, seja de judeus ou de cristãos, no caso dos judeus, que um dia eles serão o único povo escolhido por Deus, as demais nações vão ter que se submeter a eles, etc. E os cristãos vão morar no céu, sair voando para o espaço, através do arrebatamento e tal. Todas essas coisas não encontram sustento na lógica das Escrituras Sagradas. Embora haja um povo escolhido, Deus deseja que todos os homens sejam seu povo, sejam filhos de Abraão. É isso que Deus deseja. Isso está de Gênesis ao Apocalipse. Para a gente poder falar em outro rumo, nós vamos ter que inventar a história. Aí entra para o caminho da imaginação. E no meio cristão isso é muito comum. Fantasias aí fermentam com grande facilidade. É para então nossa sabedoria, nosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvirão todos os estatutos e dirão: este grande povo é uma nação sábia e entendida. Então ele deseja que os povos estranhos possam olhar para nós e dizer: ó, esse povo é um povo diferente, tem um Deus diferente, vive diferente. Agora, se nós que somos o povo de Deus vivermos como gentios, os descrentes, no sentido de descrentes, então como é que nós vamos ser diferentes? Qual é o exemplo que nós vamos dar para o mundo? Nós vivemos como eles. Nós comemos a comida que eles comem, bebemos o que eles bebem, vestimos a roupa que eles vestem, andamos como eles andam. Então que povo de Deus é esse, que não faz diferença nenhuma? Se nós não educamos os nossos filhos de uma forma diferenciada. Me parece que esses compromissos estão aqui desde o começo. E ao que parece, esses ensinamentos aqui, esses fundamentos, eles não foram abolidos. As leis que foram abolidas são claras. Apedrejamento de filhos, apedrejamento de pessoas pegas em adultério, essas coisas todas foram abolidas pelo progresso. Mas esse tipo de conceito não. Nós precisamos ter uma vida exemplar perante o mundo. Isso está acontecendo? Ainda não está acontecendo. Sabe por que ainda não está acontecendo? Porque nós nos comportamos como gentios. Nós não nos comportamos como judeus, como homens sérios, no sentido de fidelidade. Não é no sentido de praticar o judaísmo, não. É fidelidade, é servidão a este Deus, fidelidade a esta palavra. Isso não tem nada a ver com prática de religião. É a gente entender que nós fazemos parte dessa história. E que nós precisamos ser diferentes do povo que está lá fora. Nós precisamos ser exemplo para eles. Exemplo. Este grande povo é nação sábia e entendida. Aí ele fala que por que nação tão grande que tem este Deus tão maravilhoso, tão sábio, tão poderoso. É o Deus que nós invocamos, esse Deus, invocamos, clamamos pela sua manifestação, Ele nos ouve, nos atende, se nós andarmos nos caminhos. Vamos seguir com a leitura no versículo 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida,
e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegaste, vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra qual passais a possuir. Então a palavra aqui nos deixa claro que existe 2 tipos de instrução. Uma instrução que é chamada aliança, que se constitui dos mandamentos, dos 10 mandamentos, e uma outra instrução, mandamentos e juízos, que é para a vida do povo, para eles viverem na terra que eles iriam possuir. Eles iriam entrar em Canaã e ali precisava de uma orientação, assim que eles entrassem nessa terra prometida. Eles não sabiam como viver. E Moisés, ele desce a detalhes. Ele trata de detalhes da vida de relação entre o homem e a mulher, entre filhos, pais, na vida de relação entre as pessoas. Ele desenvolve todo um corpo de leis, de doutrina, um ensinamento, regras, mostrando o que tinha que ser feito, como que era a vida desejada por Deus. Podemos tirar de toda essa instrução muita sabedoria, é inquestionável. Mas para fins de resumo, os 10 mandamentos são as regras fundamentais, para fins de resumo. Então, quando nós falamos em Velho Testamento, isso tem um peso de relatividade. Talvez não fosse adequado utilizar essa expressão. Antigo Testamento, se as almas são as mesmas, se o pacto está válido, não sei o que tem de antigo nele. Os mandamentos estão válidos. Talvez ficasse melhor escrituras hebraicas ou escrituras cristãs, para ficar uma coisa mais adequada às ideias novas que estão nascendo. Devemos pensar, meditar, refletir, encontrar a melhor forma de nos exprimir. Mas o que o Senhor veio abolir? Ele não aboliu os mandamentos, nenhum deles. Não tornou inválido nenhum desses mandamentos, mas apenas mudou alguns conceitos em relação à lei. Esses dias nós estávamos conversando, eu e o irmão Albert, sobre a orientação vinda depois de Jesus, de Deus. Parece estranho, mas alguns rabinos dizem, o Senhor ensinou uma Torá bem leve, diferente da instrução dada nas escrituras hebraicas, mas não é verdade. O peso com Jesus é muito mais grave. A instrução é muito mais pesada. Lá atrás, Moisés permitia que o homem separasse da sua mulher, dando a ela carta de desquite. Era permitido. A lei dizia, não adulterarás. E Jesus diz, você não pode nem pensar na mulher do próximo. Você já está cometendo pecado. Então, com Jesus, as coisas mudam, porque ela passa a ser uma instrução interna para a alma. Com Jesus, nós aprendemos a viver com o Espírito de Deus vivendo em nós. Aprendemos a viver com Ele existindo dentro de nós e não fora de nós. A lei passa a se instalar dentro do nosso coração. Enquanto lá na época de Moisés, a mesma lei estava escrita nas tábuas de pedra, com Jesus, ela começou a ser escrita dentro das tábuas do nosso coração.
Isso é ensinamento de Paulo. E nos parece claro. E como pode ser isso? Só se houver uma progressividade, irmão. Se não houver progresso. Nós precisamos de um tempo adequado para poder receber essa lei nos nossos corações. Por que que o Senhor não escreveu a lei no coração daqueles homens que saíram do Egito? Qual que era a dificuldade? O Senhor tinha alguma dificuldade para escrever a lei no coração deles? Nenhuma. Ele é Deus. Vou usar um argumento que o pessoal usa muito. Ele é Deus e pode fazer qualquer coisa. Mas por que não teria feito? Isso não teria que vir ao seu tempo? Numa época correta, em que o progresso já havia se desenvolvido no coração daqueles homens, para que o coração pudesse receber esses mandamentos que estavam escritos na pedra. Então nós precisamos entender esta progressividade, senão a gente acaba ficando perdido. Então, em termos de revelações nesta época, nós podemos fazer um resumo. Nos 10 mandamentos, essa aliança que ele fala aqui no versículo 13. E os juízos e estatutos que estavam sendo feitos e preparados era para a vida do povo, assim que esse povo entrasse na terra prometida. Ah, então não vale mais nada? Olha, é bom você ler o que tem lá. É bom nós lermos todas as instruções, porque isso é base da nossa sabedoria. A sabedoria do povo de Deus precisa ser tirada da instrução de Deus. É uma estupidez dizer assim, olha, o Antigo Testamento ele não serve mais, é ultrapassado, você pode deixar, fica só com o Novo. A não ser que a gente não considere a eternidade da alma e seu trânsito pela história. Mas se nós considerarmos a eternidade da alma, bom, tudo está válido. Todas as coisas são úteis, importantes para que a gente tenha a sabedoria das Escrituras, a sabedoria do nosso Deus, e a gente possa ser um povo diferente diante dos outros povos. Ou é assim, irmãos, ou nós vamos ficar enfeitando bancos de igreja e de sinagogas. Enfeitando. Se nós vamos na casa do Senhor, e isso não faz nenhuma diferença na nossa vida lá fora, então, não somos do Senhor. Não somos do Senhor. Vamos seguindo aqui agora com a leitura, no versículo 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, com cuidado, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de animal que haja na terra, figura de ave que voe pelos céus, figura de algum animal que se arraste sobre a terra, figura de peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Aqui, irmãos, é muito claro, é claro demais. O Espírito, ele condena todo tipo de idolatria.
Adoração de estrelas, de sol, de lua, de peixe, de serpente, de céu, de qualquer coisa. Ele não quer que se faça nenhuma imagem. Está muito claro aqui. É estranho essa idolatria dentro da igreja. Isso é uma coisa própria mesmo de almas que se afastaram do Senhor, se apegaram a essas práticas exteriores, como a gente vê. Poderia ser até que no Novo Testamento, ou na escritura dos cristãos, né, se encontrasse ali algumas passagens obscuras e tal, que pudesse dar ideia de idolatria, mas não tem. Não há nenhuma passagem. Nenhuma. Então toda essa coisa que se criou dentro da igreja, de santos, de canonização, imagem, adoração, tudo isso é obra do homem. Não é obra de Deus. É obra do homem. Ou de espíritos que não são de cima. Não é de cima, é de baixo. No dizer do apóstolo João. Temos que aprender a discernir espíritos. Quer dizer, que tipo de coisa nós estamos diante de nós. Se aquilo é mesmo de Deus ou se aquilo é só um engano. Nessa época que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a discernir espíritos. Porque o espírito de cima fala das coisas eternas, das coisas que são de Deus. O espírito do mundo fala das coisas do mundo. Inventa tudo quanto é história. Guardai-vos, pois não vos esqueçais da aliança com o vosso Deus. O Senhor teu Deus é um fogo que consome. Por que essa ideia? É um fogo que transforma todas as coisas. Deus é espírito, é ação, é movimento, é um fogo que consome. Também se aplica ao mal que está envolvendo a alma, a escuridão que naturalmente envolve a alma, nos primeiros tempos que a alma vive na terra, nesse mundo. Este período em que o mundo ainda está mergulhado no maligno. O fogo de Deus é um fogo purificador. É um fogo que queima essa escuridão, essas trevas. Seja através do sofrimento do homem, através das suas provas, das suas tribulações, enfim. É um fogo consumidor. E um Deus zeloso. É um Deus que zela, que cuida de nós, que tem uma paciência sem limites. Não pode haver limite na paciência de Deus, porque as virtudes dele são ilimitadas. Perdoa, suporta e vai administrando a nossa vida até que a gente possa se achegar mais perto dele. Quando, pois, gerardes filhos e filhas e vos envelhecerdes na terra, versículo 25, e vos corromperdes e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo morrereis. Desaparecereis da terra, a qual passais o Jordão para a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. A consequência de quando nós nos afastamos de Deus é o sofrimento. Esses dias atrás eu disse numa pregação, você quer saber a fonte dos seus males? A ausência de Deus. Quer saber o remédio? Deus. É simples assim. Se nós estamos sofrendo, se o sofrimento permanece em nós, é porque tem alguma coisa errada. Porque Deus nos prova por certo tempo, mas não por todo o tempo. Deus quer que você se achegue a Ele. Agora, quando a tua vida fica enroscada, enrolada e não sai daquilo, algo está errado. Você está distante deste Deus, desta sabedoria que Ele quer que nós tenhamos, para sermos um exemplo para as outras nações. Se nós nos afastarmos do Senhor, se nos embrenharmos pela idolatria, há várias formas de idolatria no mundo de hoje. Várias formas. A consequência será o quê? A morte. A consequência será
o nosso distanciamento, ele vai nos afastar. Não entraremos na terra prometida, não participaremos do reino. É o que ele quer nos dizer. O Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, a ideia do povo ser levado para outras nações por desobediência, como aconteceu com as tribos do norte, posteriormente a Salomão, ela já está presente na história antiga. Já está presente, já está falando aqui, ó. Você vai ser lançado em outros lugares, em outras terras, e lá vocês vão servir a obras feitas por mãos humanas, madeira e pedra, que não ouvem, não comem, nem cheiram. Isso aqui é retrato das imagens que são adoradas no meio dos cristãos. Retrato. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus. Ele está falando de um outro tempo. E o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando você se arrepender, quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem. Então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Nos últimos dias, é para a gente lembrar, ele não está falando aqui de tempo próximo daquela época, está falando de dias vindouros, futuros. Porquanto o Senhor teu Deus é misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais na antiguidade. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Ele está falando para a gente olhar a Escritura. Pergunta aos tempos passados, para a gente olhar, lembrar do que até então se sabia, e para nós muito mais ainda, porque a história é muito maior. Que te precederam desde o dia que Deus criou o homem sobre a terra, desde a extremidade do céu até a outra. Se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo, do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus fez no Egito, aos vossos olhos. Quer dizer, a nós que somos o povo de Deus, estou falando de cristãos e de judeus, que para nós é um povo só. A nós existe um peso no passado, de testemunho. Quer dizer, a manifestação de um Deus que não se manifestou a nenhum outro povo, a nenhum outro povo. A nós, aos nossos antepassados, nossos pais, ou a nós mesmos que estivemos lá atrás, vivendo nessa época. Tudo é uma coisa só, irmãos. Este Deus maravilhoso que fez tão grandes sinais, como é que nós podemos nos afastar deste Deus? Como é que nós podemos não ser fiéis a este Deus maravilhoso? É o que a palavra está nos dizendo. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Esse é o ponto capital. O ponto capital da doutrina ensinada desde a antiguidade é que só há um Deus. A quem naquela época se chamava de Senhor. Daí a expressão só o Senhor é Deus, porque a forma manifesta desse Deus é através do Senhor. E aqui no cristianismo se chama um Jesus de Senhor, porque é o mesmo Senhor. Vamos entender isso um dia. Se Deus quiser, né, o seu povo terá um só Senhor, não será mais dois. Só o Senhor é Deus, não há outro Deus senão aquele que fez os céus. Desde os céus, versículo 36, te fez ouvir a sua voz
E aqui é importante a gente prestar atenção aqui, para te ensinar. Para te ensinar. A ideia de instrução está lá de trás, presente. Você vai instruir uma alma para quê, se ela vai morrer? Você só instrui uma alma se ela for seguir vivendo. A instrução já está lá atrás, lá no tempo dele, já se falava de ensinamento. Aqui no começo do capítulo 4, logo no versículo 1, que ele fala agora, pois, ó Israel, ouve, ele diz assim, os estatutos e juízos que eu vos ensino. Então, a instrução, ela faz parte da palavra de Deus. Nós não podemos pensar numa igreja que não instrui, numa sinagoga que não instrui, numa comunidade de homens e de mulheres que dizem andar nos caminhos do Senhor, que não está preocupada em instruir o povo a respeito das verdades eternas. A respeito do que vai instruir o povo? Das verdades da terra? De como fazer para ser próspero materialmente? Dos tesouros que a traça corrói, que o ladrão rouba, que a ferrugem consome? Nós vamos instruir o povo sobre esses tesouros? Ou os tesouros da eternidade? Qual que é o nosso papel como líderes, como pregadores, pastores, rabinos? Não é instruir o povo a respeito da eternidade? Dos conhecimentos, dessa sabedoria aqui que nos vai diferenciar dos outros povos. Porque todos os outros povos se preocupam com isso. Então você vai ter uma comunidade para você poder tratar das coisas terrenas, da terra. Isso o mundo inteiro trata. Que diferença que vai fazer, meu amigo? Você vai na igreja atrás de quê? De riqueza? Pode ir no terreiro de Umbanda, também faz. Trabalhos para isso, para aquilo e tal. O ledor de sorte. Hoje até franquia tem, né? Até franquia tem hoje para você conseguir ser bem-sucedido e tal, através dos espíritos, etc. De que riqueza que essa escritura está falando? Das riquezas eternas. Nós precisamos ser instruídos e preparados para que a gente tenha esse tesouro. Esse é o verdadeiro tesouro, é a riqueza que ninguém rouba, que te acompanha onde você for. É patrimônio da alma. Patrimônio da alma. Deus quer nos instruir. A ti te foi mostrado para que soubesses, versículo 35, que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão o nosso Deus. Isso precisa ficar firme em nós. Se um dia nós tivermos que perder nossa vida por causa do testemunho deste Deus, nós vamos perder e ponto. O que é a nossa vida? Ou nós não cremos na eternidade? Nós cremos. Se precisarmos um dia perder nossos bens por causa deste Deus, nós vamos perder nossos bens, irmãos. Nós temos os bens eternos. Os bens desse mundo, eles passam. Os bens eternos permanecem conosco. Verso 37, vamos já concluir. E porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito, diante de si com grande força, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Ponto. Para nós é isso o que interessa. Não há outro Deus. Espírito, anjo, arcanjo, serafim, tudo isso existe. Deuses de outras nações, multidões de deuses, como acontece em alguns lugares. Sem problema. Mas o Deus de Israel é o nosso Deus, o único Deus, o Deus eterno, aquele que criou os céus, a terra e todas as demais coisas. O Deus que nos dá o respirar, o viver, o ir, o vir, o deitar, o levantar. É o Deus que levanta o sol, que faz chover, que faz germinar a semente. Esse é o Deus, é aquele que está acima de todos os outros deuses, de todas as outras coisas. Isso deve ficar firme no nosso coração, por frontal das nossas casas. Se o Satanás quiser te roubar esta lembrança, escreve, faz um cartaz e põe lá dentro da tua casa, para você não se esquecer. O Senhor é Deus.
em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. É isso. Põe lá na tua casa, sempre que você passar, olha para aquilo lá que você vai se lembrar. Eu digo isso porque nós vivemos no mundo ocidental. O diabo aqui dança e faz festa. Satanás faz festa no mundo ocidental. Esquecemos facilmente das coisas do Senhor. Facilmente. Guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos, que te ordeno hoje para que te vá bem a ti, a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Amém. Para a eternidade. Então não estamos falando aqui de coisas que vão acontecer, vai acabar um dia. Não, um dia o povo de Deus não vai ser mais povo. Não, ele está falando aqui de um pacto eterno com o povo dele. E diz, olha, você anda nos caminhos que eu estou dizendo para você seguir. Nos estatutos e juízos. Vai desse caminho. Seja diferente dos outros povos, das outras pessoas. Nós precisamos ser diferentes, irmão. Eu penso acho que está na hora da gente reunir as comunidades, a gente começar a pensar numa forma da gente viver mais a nossa fé com o Deus de Israel. Eu acredito que nós precisamos fazer isso, irmãos. Porque senão nós vamos continuar com aquela conduta católica. Domingo é dia de churrasco, não sei o quê, futebol. E o Deus de Israel, e o sábado? E o sábado? E o dia reservado ao Senhor? Que os cristãos, eles vivem no domingo. Como é que nós estamos vivendo aos domingos, com a nossa família, com os nossos filhos, nosso marido, com os irmãos da igreja? O que estamos fazendo? Será que estamos mesmo sendo diferentes? Nós somos um exemplo para as outras famílias? Ou não? Há que se perguntar sobre isso. Penso que os irmãos devem também participar. Vamos fazer um encontro de irmãos para a gente tratar das questões desta vida com Deus, diferenciada com Deus, da aquisição dessa sabedoria. Nossos filhos estão sendo instruídos, a palavra diz claramente, ordeno hoje que você ande nesses estatutos e juízos e ensine isso aos seus filhos. Nossos filhos estão recebendo isso. Precisamos saber se... Porque se nós não estivermos fazendo, nós estamos contrariando nosso Deus. Para que a sua vida corra bem. Então, se a vida não está correndo bem, algo está errado. Preste atenção nisso. E os seus dias sejam prolongados. Olha, não há maior riqueza que uma vida dilatada sobre a face da terra, porque este é o lugar. Antes nós pensávamos, como pensam algumas doutrinas, que o lugar da nossa habitação é no céu, junto do Senhor. E daí esse modelito, ele está em várias doutrinas, em várias crenças. Entre os muçulmanos, o pessoal pensa num paraíso, lá com um palácio, com as virgens e tal. Aí o outro quer ser superior, atingir um estado de pureza para viver com Deus. O outro quer atingir o nirvana, enfim. O evangelho quer morar na cidade celestial, que ele fala que é o lugar da habitação eterna, vai cantar no coral do Miguel, do arcanjo, etc. Essas formas todas estão presentes nas religiões. Como se nós passássemos por aqui apenas para sermos espremidos em várias épocas da história e depois a gente fosse purificados para viver lá na eternidade com Deus. Esse conceito está sendo mudado, irmãos. O lugar da nossa habitação é este mundo. Estamos trabalhando na construção do futuro. Não tem sido assim ao longo de toda a história da humanidade? Apesar de guerras, de toda a confusão, todo o atraso desse mundo, as pestilências, o avanço das coisas, a superação da ignorância, dos conflitos. Não tem sido assim ao longo da história? Será que Deus criou tudo isso a troco de quê? Para levar o sujeito para morar com ele? Não é estranho esse pensamento? Uma coisa esquisita. Não é mais lógico, mais inteligente a gente conceber que nós estamos trabalhando para construir o futuro desta humanidade, do planeta, como almas que sobem e que descem trabalhando? Sobem e descem para trabalhar?
num lugar, no outro, numa outra situação, conforme o plano de Deus? Parece lógico, parece inteligente. A não ser que você troque uma coisa inteligente por uma coisa sem sentido. Algumas pessoas preferem viver na cidade celestial, ficar lá no jardinzinho sentado, vendo borboletinha voar para lá para cá e num bate-papo lá, sabe-se lá do quê. Não sei que tipo de conversa se tem nesses lugares. Se aquilo é o céu, você quer ir viver naquilo lá, no jardinzinho de borboletinha voando? Você ficar lá eternamente olhando para a face de Deus? Irmãos, essas concepções infantis, elas precisam ser superadas por nós. É tempo de amadurecimento do povo. Nós precisamos amadurecer, avançar. É lógico, inteligente pensarmos que nós estamos trabalhando na construção do futuro. Acho que o mundo inteiro, a humanidade toda faz isso. Não sabe ainda a profundidade do que estão fazendo. Não sabe ainda, mas estão construindo o futuro, que é um futuro de todos nós. Descemos aqui, crescemos, vivemos, trabalhamos, edificamos, acertamos nossas falhas, nossas condutas indevidas, edificamos, subimos à eternidade, passamos uma temporada compreendendo o que está se passando, voltamos para continuar trabalhando em outros lugares, em outros momentos, em outros postos, conforme o plano de Deus. Isso parece ser inteligente. Então não vamos optar por aquilo que não tem sentido, em detrimento de um modelo mais inteligente da obra de Deus. Se ele não está completo, as gerações futuras, evidentemente, vão desenvolver e completar os pontos onde há equívocos. Mas eu acredito que esse é o caminho que nós precisamos seguir. Que o nosso Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor e nas suas muitas misericórdias. Amém.